Bom, vamos lá agora continuando falando aí das pessoas expostas politicamente. São considerados pessoas altamente expostas, presta atenção, altamente. Clientes brasileiros que trabalham em cargos públicos relevantes, tais como os políticos. Então, ó, são considerados aí, né, essas pessoas expostas politicamente. Presidente, ministro, deputados, senadores e etc. Outros, presidente e vice-presidente de autarquia, exemplo, CVM. Então, o presidente, o vice-presidente da CVM é uma pessoa exposta politicamente? É, né? Empresas públicas de economia mista, exemplo, Petrobras, entre outros, de economia mista, tá? Então, aqui a gente precisa saber a diferença. O que é uma economia mista? É quando você tem lá na sua governança, né, alguém que representa o Estado, como, por exemplo, lá a Petrobras, ela tem um percentual que é do Estado, né, que é do país, e outro percentual que é aí de investidores. Por isso ela está na Bolsa de Valores. Você pode se tornar dono da Petrobras quando você compra uma ação, tá? Por exemplo, o presidente da Ambev, o presidente do Itaú, tá? Aí é uma empresa privada, não é uma empresa pública nem uma empresa mista, tá? E aí não é considerado pessoa exposta politicamente. Isso é muito importante. Então a gente precisa gravar isso aqui, ó. Presidente, ministros, deputados, senadores e etc. Tá bom? Vamos continuar aqui que vai surgir algumas perguntinhas, eu tenho certeza. E eu vou falar para vocês como, por exemplo, se o prefeito da sua cidade é uma pessoa exposta politicamente, tá bom? Tenho certeza que você vai ter esse tipo de pergunta. Porque lá no banco onde eu trabalho, teve que preencher. Não é isso que você estava pensando? Eu sabia. Se você não trabalha no banco, você pensou, meu Deus, será que o prefeito da minha cidade é? Já vou te responder. Vamos lá. Investidores estrangeiros também são pessoas altamente expostas, sendo que as instituições financeiras deverão adotar pelo menos uma das seguintes providências. Pelo menos, não precisa ser todas elas, né? Vou colocar aqui, trocar a canetinha para azul. Solicitar, aqui tem que ser solicitar, declaração expressa do cliente a respeito da sua classificação, tá? Então vai ver lá qual que é a classificação do cliente lá, mediante onde ele está atuando lá, qual que é o cargo, a função dele lá, que ele faz naquele país, né, que ele está vivendo, né? Recorrer às informações publicamente disponíveis, informações como declaração de imposto de renda no país em que ele atua, né? Consultar a base de dados comerciais sobre pessoas politicamente expostas, né? Pessoas expostas politicamente. Pode vir assim também, não tem problema, né? Vai consultar na base para saber se tem lá, né, algum grau de parentesco, né? Considerar a pessoa politicamente exposta aquela que exerce ou exerceu importantes funções públicas em um país estrangeiro. Em um país estrangeiro, tá? E aí vai ser a definição do GAFI, né, que é o grupo aí anti-financiamento do terrorismo. Beleza? Então, lembrando que esse período, né, é um período de 5 anos, tá? Só para a gente não esquecer. Tenha desempenhado aí, ó, importantes funções públicas enquanto as nos últimos 5 anos, tá? E aí também uma perguntinha que pode ser feita lá. Wallace, o prefeito da minha cidade é uma pessoa exposta politicamente? Quando você vai responder esse questionário para a sua instituição financeira, é uma pessoa exposta politicamente para aquele ambiente ali onde ele está vivenciando. Mas não, né, a fins de prova para o país. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque imagine, por exemplo, que a cidade tem uma cidade lá de 5 mil habitantes. Ele é uma pessoa exposta politicamente para o banco ali, vai ter que pegar essas informações. Mas a nível Brasil, né, infelizmente, ele é uma pessoa que muitas pessoas, né, milhares, né, 99,9999% da população não conhece, tá? Então as pessoas expostas politicamente, né, em níveis de prova, só para ficar um pouco mais fácil, são aquelas pessoas que a gente consegue enxergar na magnitude do país. Presidente, ministros, deputados, senadores, tá? A prova ela não vai te cobrar assim, o prefeito da cidade, tá? Ela vai te dar o seguinte, presidente do país nos últimos 7 anos, aí vai te cobrar. Aí você tem que lembrar que é nos últimos 5. Vai te dar lá o vice-presidente da Ambev. Ah, você vai falar, pô, também não é. Aí vai te dar lá, sei lá, o delegado da Polícia Federal. Aí vai te dar lá, enteada de senador, tá? Vai te dar lá, cônjuge do deputado. Cônjuge é esposa, esposo, tá? E aí você tem que tomar cuidado, que é geralmente nessa aí que você vai marcar a questão. Claro, a gente vai ter essas questões no simulado, vai ficar cada vez aí mais próximo da realidade para que você não erre essas questões na hora da
Beleza? Vamos para a próxima aí, para a gente continuar aí a nossa maratona.